Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser a mais importante que você vai ouvir hoje. Quando você pensa no seu futuro financeiro, no lugar onde quer chegar, na vida que quer construir, você está esperando que algo aconteça, ou você está fazendo algo acontecer? Porque existe uma linha invisível que divide as pessoas em dois grupos completamente diferentes. E essa linha não tem nada a ver com sorte, com herança, com diploma ou com o país onde você nasceu. Essa linha tem a ver com uma única decisão. Uma decisão que a maioria nunca para tomar conscientemente. E essa decisão é a seguinte: você vai esperar um milagre ou você vai construir um plano? Nos próximos minutos eu vou te mostrar porque essa escolha define absolutamente tudo. Sua renda, seu patrimônio, sua liberdade e, principalmente, o tipo de pessoa que você vai se tornar ao longo do processo. Fica até o final porque o que vem nos últimos minutos desse vídeo pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje, não amanhã. Hoje, vamos começar com uma cena que vai ser familiar para muita gente. Imagine uma pessoa de 30 e poucos anos. Trabalha todo dia, paga as contas em dia, na maioria dos meses. Tem um emprego razoável, uma vida que de fora parece estável, mas por dentro, existe uma angústia constante. Uma sensação de que o tempo está passando e nada está realmente mudando. Essa pessoa já tentou de tudo, já fez curso de renda extra, já tentou vender produto, já tentou economizar, mas algo sempre aparece. Uma conta inesperada, uma emergência, um mês difícil. E aí começa o ciclo mais perigoso da vida financeira de qualquer pessoa, o ciclo da esperança passiva. Você espera que o próximo mês seja melhor. Espera que o chefe reconheça seu esforço. Espera que o governo faça algo. Espera que um dia as coisas se encaixem. E o tempo passa, e as coisas não se encaixam sozinhas. Porque coisas não se encaixam sozinhas. Coisas se encaixam quando alguém as encaixa. Agora me diz uma coisa honesta. Você se identificou com alguma parte dessa cena? Não precisa responder em voz alta, mas precisa responder para você mesmo. Porque o autoconhecimento financeiro é o primeiro passo de qualquer transformação real. E a maioria das pessoas pula esse passo porque é desconfortável. É mais fácil culpar a economia, culpar o governo, culpar o mercado, do que sentar, olhar para dentro e perguntar: onde estou errando? O que estou evitando? Que decisão estou adiando? Napoleon Hill, que passou décadas estudando os padrões mentais das pessoas mais prósperas do mundo, disse algo que nunca saiu da minha cabeça. A maioria das pessoas está pronta para jogar fora seus sonhos assim que encontra o primeiro obstáculo. Pensa nisso. A maioria não abandona os sonhos porque são impossíveis. Abandona porque o obstáculo aparece antes do resultado. E quando você está no modo de esperar milagre, qualquer obstáculo parece um sinal de que não era para ser. Mas quando você está no modo de construir plano, o obstáculo é só mais uma variável a resolver. Mesma situação, perspectiva completamente diferente, resultado completamente diferente. E por que tão poucas pessoas conseguem sair do modo milagre e entrar no modo plano? Porque o modo milagre é confortável. Ele te isenta de responsabilidade. Se você está esperando algo externo acontecer, você não precisa fazer nada diferente hoje. Não precisa estudar. Não precisa mudar de hábito. Não precisa enfrentar o desconforto do crescimento. Você só precisa esperar. E esperar é de graça. Não custa nada agora. Só custa tudo no futuro. O plano, por outro lado, exige algo que o milagre não exige: ação deliberada. Ação deliberada significa fazer escolhas intencionais, mesmo quando não tem vontade. Significa estudar sobre investimento quando o assunto parece complicado. Significa cortar um gasto que dói cortar. Significa começar com pouco quando você queria começar grande. Significa continuar em movimento mesmo quando o resultado ainda não apareceu. E é exatamente aqui que a maioria trava. Porque começar com pouco parece insignificante. Parece que não vai fazer diferença. E essa percepção é uma das maiores armadilhas mentais da vida financeira. Deixa eu te mostrar o poder do que parece insignificante. Imagina que você começa a investir R$200 por mês hoje. Só 200. Menos do que muita gente gasta por mês em delivery. Com uma rentabilidade média anual de 12%, que é perfeitamente alcançável no mercado brasileiro, com os instrumentos certos. Em 20 anos,
você terá acumulado algo em torno de R$200 mil. Mas se você esperar 5 anos para começar, e fizer a mesma coisa pelos mesmos 15 anos restantes, você vai ter menos da metade. A diferença não foi quanto você investiu por mês, foi quando você começou. O tempo é o ativo mais precioso em qualquer estratégia de construção de riqueza. E cada mês esperando o milagre é um mês subtraído do poder dos juros compostos trabalhando para você. Albert Einstein chamou os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo. E ele disse que quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Você está dos dois lados dessa equação ao mesmo tempo agora. Em alguma conta, em algum investimento, talvez pequeno, os juros estão crescendo para você. Em alguma dívida, em algum financiamento, os juros estão crescendo contra você. O resultado final da sua vida financeira vai depender de qual lado dessa balança vai pesar mais. E isso não é destino, é decisão. Vamos falar agora sobre o que realmente significa ter um plano financeiro. Porque plano não é uma planilha complexa que você faz uma vez e nunca mais abre. Plano é um conjunto de decisões repetidas com intenção. É simples assim. A primeira decisão é saber para onde o seu dinheiro vai, não de forma geral, de forma específica. Quantos reais entram, quantos saem, e para onde cada um vai. Isso não é chato, isso é poder. Porque você não pode mudar o que você não conhece. E a maioria das pessoas não conhece seu próprio fluxo financeiro com clareza. Gastar sem clareza é o equivalente financeiro de andar no escuro num quarto cheio de móveis. Você vai se machucar. É só questão de quando. A segunda decisão dentro do plano é definir uma meta que te mova emocionalmente. Não uma meta técnica. Uma meta que te faça levantar da cama diferente. Sair do aluguel. Ter uma reserva de emergência que te dê paz. Aposentar antes dos 60. Dar uma qualidade de vida diferente para a sua família. Pagar a faculdade dos seus filhos sem dívida. Quando a meta está conectada a algo que você ama, a disciplina vira combustível. Quando é só um número numa planilha, ela vira obrigação. E obrigação a gente abandona. Combustível a gente usa. A Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, diz algo que me impressiona toda vez que leio. Escreve a visão e grava-a em tábuas, para que corra quem a ler. Repara na precisão dessa instrução. Escreve a visão. Não pensa, não imagina. Escreve. Porque o ato de escrever uma meta transforma ela de abstrata em concreta, de sonho em compromisso. E quando você escreve onde quer chegar financeiramente, algo muda. Você começa a tomar decisões em função desse destino. Você começa a filtrar gastos por essa lente. Você começa a avaliar oportunidades com esse norte. A visão escrita não é só motivação, é um sistema de tomada de decisão. A terceira decisão do plano é agir antes de estar pronto. E esse é o ponto que mais paralisa as pessoas inteligentes. O inteligente quer estudar mais antes de investir, quer entender tudo antes de começar, quer ter certeza antes de agir. E enquanto isso, o tempo passa, o mercado se move, as oportunidades aparecem e somem. E o inteligente ainda está pesquisando. Existe um nível de preparo necessário, mas existe também um nível de análise que vira desculpa para não agir. E você precisa aprender a diferenciar os dois. Porque o mercado financeiro não espera o momento perfeito. O momento perfeito é uma ilusão criada pela mente que tem medo de errar. Agora deixa eu te falar sobre algo que pouca gente discute abertamente. O custo emocional de não ter plano. Não estou falando só do custo financeiro. Estou falando do desgaste mental de viver sem direção. Sabe aquela sensação de ansiedade financeira crônica? Aquele aperto no peito quando abre o extrato? Aquela tensão no fim do mês? Esse custo emocional é real. E ele vai além do dinheiro. Compromete relacionamentos. Compromete saúde. Compromete decisões de carreira. Porque quando você está constantemente preocupado com o básico, sua mente não tem espaço para pensar em crescimento. Você fica no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, as melhores oportunidades passam sem você conseguir enxergar. Warren Buffett tem uma frase que resume muito do que estou falando. Não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. Essa inversão simples de ordem representa uma revolução de mentalidade. A maioria das pessoas poupa o que sobra, e quase nunca sobra.
porque o gasto sempre expande para preencher o que está disponível. Quando você inverte essa lógica e define primeiro o quanto vai guardar, o quanto vai investir, e só depois usa o restante, você está construindo riqueza mesmo sem perceber. Mesmo em meses difíceis, mesmo com renda modesta, porque você está colocando o futuro na frente do presente. E isso, praticado por anos, muda absolutamente tudo. Mas aqui eu preciso ser honesto com você sobre algo. Mudar essa ordem não é fácil no começo. Você vai sentir falta do dinheiro que direcionou para o investimento. Vai ter meses em que vai querer resgatar. Vai ter momentos em que parece que não está funcionando. E é exatamente nesses momentos que o plano é testado, não nos meses fáceis, nos meses difíceis. E quem passa pelo teste dos meses difíceis, sem abandonar o plano, é quem chega do outro lado transformado, financeiramente e como pessoa. Vamos falar agora sobre os 3 tipos de pessoas que existem no universo financeiro. O primeiro tipo é o esperador. O esperador vive num estado permanente de expectativa passiva. Espera o emprego dos sonhos aparecer. Espera o investimento certo surgir. Espera o momento certo para começar. O esperador não é preguiçoso necessariamente. Pode trabalhar muito, mas trabalha sem direção, sem estratégia, sem plano. E o resultado de muito esforço sem direção é exaustão, não prosperidade. O segundo tipo é o reativo. O reativo só age quando a situação obriga, quando a dívida ficou grande demais, quando o emprego foi embora, quando a crise bateu na porta. O reativo aprende, mas aprende tarde e com custo alto, porque aprender pela crise é muito mais caro do que aprender pela escolha. O reativo tem energia, tem capacidade, mas usa tudo isso para apagar incêndio em vez de construir algo sólido. O terceiro tipo é o construtor. O construtor não tem mais talento que os outros 2, não tem mais sorte, mas tem algo que os outros 2 não desenvolveram: a capacidade de agir antes que seja necessário. O construtor investe antes de ter muito dinheiro, aprende antes de precisar usar o conhecimento, poupa antes de sentir falta. E essa antecipação, esse movimento proativo, é o que cria a distância entre onde ele está e onde os outros 2 ainda pretendem chegar. Em qual desses 3 tipos você se reconhece agora? E mais importante, em qual desses 3 você quer ser daqui a 5 anos? Porque você pode mudar de tipo. Isso não é personalidade imutável, é comportamento. E comportamento muda com decisão e repetição. Deixa eu te contar sobre uma virada que muita gente que prosperou financeiramente descreve de forma muito parecida. Em algum ponto da jornada, geralmente depois de uma perda, de uma crise ou de uma grande frustração, algo clica. E esse clique não é inspiração, é clareza. É o momento em que a pessoa para, olha para trás e entende que o que estava fazendo não ia funcionar nunca. E em vez de entrar em desespero, entra em responsabilidade. Fala para si mesmo: eu criei essa situação, portanto eu posso criar uma diferente. E essa frase, dita com convicção, muda a trajetória, porque muda a pergunta. Em vez de perguntar por que isso acontece comigo, você começa a perguntar o que eu posso fazer diferente. E a segunda pergunta leva a respostas. A primeira leva a resmungo. Agora eu quero falar sobre algo que as pessoas evitam discutir porque parece espiritual demais para um vídeo de finanças. Mas eu acredito que não dá para falar de prosperidade real sem falar de propósito. Porque dinheiro sem propósito não sustenta. Você já viu pessoas que ficaram ricas rapidamente e perderam tudo em pouco tempo? Não foi incompetência técnica, foi vazio de propósito. Quando o dinheiro não está servindo a algo maior que o próprio dinheiro, ele escorrega. É como tentar encher um balde furado. Você pode jogar mais e mais dentro, mas o buraco no fundo vai esvaziar tudo. O propósito financeiro não precisa ser grandioso, não precisa ser salvar o mundo. Pode ser garantir que seus filhos tenham oportunidades que você não teve. Pode ser construir um negócio que empregue pessoas da sua comunidade. Pode ser ter liberdade para escolher como usar seu tempo sem depender de ninguém. Pode ser dar segurança à sua família de uma forma que seu pai não conseguiu dar à sua. Quando o dinheiro está a serviço de algo que importa para você de verdade, a disciplina vira natural, o sacrifício vira investimento consciente. E a jornada, mesmo com dificuldades, tem um sentido que te mantém em movimento. E por falar em movimento,
preciso te dizer algo sobre o ritmo da prosperidade real. Ela não é linear. Ela não é uma linha reta subindo sem parar. Ela tem picos e vales. Tem meses excelentes e meses que testam tudo que você construiu. Tem fases de crescimento acelerado e fases de consolidação. E quem entende isso entra em paz com o processo, porque deixa de esperar que todo mês seja melhor que o anterior e passa a avaliar a tendência de longo prazo. E a tendência de quem está no plano, consistentemente, ao longo do tempo, é sempre ascendente, mesmo com os tropeços no meio do caminho. Vou trazer agora um conceito que pode reorganizar completamente a sua relação com o dinheiro. Chamo de diferença entre riqueza visível e riqueza real. Riqueza visível é o que as pessoas mostram: o carro, a roupa, a viagem postada no Instagram, o restaurante caro, o relógio. Riqueza visível é cara, muito cara, e consome exatamente o que precisaria estar sendo construído. Riqueza real é invisível para a maioria. São os ativos que geram renda enquanto você dorme, o imóvel alugado, o fundo de investimento crescendo, o negócio que funciona sem sua presença constante, a reserva que te dá poder de escolha. Riqueza real não aparece nas fotos, mas aparece na qualidade de vida, na tranquilidade, na liberdade de dizer não para o que não quer e sim para o que importa. O grande engano da nossa geração é perseguir a aparência da riqueza antes de construir a estrutura da riqueza. E aí as pessoas se endividam para parecer ricas, compram o que não podem pagar para impressionar quem mal conhecem, e ficam presas numa armadilha de aparências que consome cada vez mais e gera cada vez menos. Enquanto isso, quem está construindo riqueza real muitas vezes parece comum, dirige um carro modesto, mora numa casa simples. Não ostenta, mas tem algo que o ostentador não tem: opções. E opções são a definição prática de liberdade. Chegamos num ponto em que eu quero te deixar com algo concreto para fazer ainda hoje, não amanhã, hoje. A primeira coisa é escrever em algum lugar a sua meta financeira mais importante dos próximos 12 meses. Não pensa, escreve agora. Coloca no papel, no celular, onde for, mas coloca. A segunda coisa é identificar um gasto recorrente que você pode redirecionar para investimento. Não precisa ser muito, precisa ser algo. E a terceira coisa é pesquisar um tipo de investimento que você nunca estudou antes. Tesouro direto, fundo de índice, CDB, ações, seja o que for. Escolhe um e passa 30 minutos lendo sobre ele essa semana. Essas 3 ações simples, feitas hoje, já colocam você num caminho diferente do que você estava ontem. E é assim que começa, com ações pequenas e intencionais que se acumulam ao longo do tempo em resultados que você hoje mal consegue imaginar. Você chegou até aqui, e isso já diz algo sobre você. Diz que você está em busca de mais, que você não se contenta com a média, que você quer entender o jogo antes de jogar. E isso é um traço do construtor, não do esperador. O esperador já teria saído do vídeo lá no começo, mas você ficou, você processou. E agora você tem informação que a maioria das pessoas ao seu redor não tem. O que você vai fazer com isso é a sua escolha. E como eu disse no começo, tudo começa com uma decisão: milagre ou plano, espera ou ação, aparência ou estrutura, consumidor ou construtor. Você decide, e o futuro que você vai viver é exatamente o reflexo das decisões que você está tomando agora. Você não pode perder o vídeo acima, é um complemento desse de hoje. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas, algo que já superou, algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima, conquiste o extraordinário.